Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Coro de Oliveira desde fins de 1977 até o seu falecimento em 1995. Aqueles que gostarem do canal, já peço para colocarem um like no vídeo, fazerem comentários, compartilhar, se inscrever. Isto ajuda o canal a ficar mais visível e que é a finalidade, não é ficar escondido. Bom, o tema de hoje é as reuniões de recortes. É um tema totalmente diferente do que eu tenho tratado até agora, mas vou tratar muito de coisas desse gênero. Agora, para entrar nisso, eu queria começar com o seguinte: fala-se para bem ou para mal do profetismo do Dr. Plínio. Então alguns dizem, ele disse que é profeta, não sei o quê, opa. Outros dizem, é um verdadeiro profeta. Porque ele era muito clarividente, ele viu muita coisa. Então, vamos pensar um pouquinho o que é profetismo. O profetismo é aquilo de uma pessoa que vê Deus, abre as nuvens, Deus, isso me lembra o teatro francês, um negócio, Dieu, je me chauffe, ou seja, o calor está entrando em mim, etc. Isso é o profetismo. Isso não é o essencial do profetismo, pode acontecer, isso é uma visão profética. Tem pessoas que gostam de outro tipo de visão profética, Nossa Senhora, que diz que amanhã vai acontecer tal coisa, tal outra. Até quando é muito detalhada, a gente diria que é menos profética, menos verdadeira. Porque as coisas de Deus têm uma grandeza como Apocalipse, o Segredo de Fátima, são grandes panoramas, enfim. Então, vejamos bem, o profetismo oficial acabou com São João Batista, porque a partir daí o profetismo oficial era em vista à vinda do Senhor. O cardeal Journet fala do profetismo bastante claro, diz que o dom é a graça que foi concedida a uma pessoa, não para o proveito dela, ela não aproveita nada com o assunto, mas é para guiar o povo de Deus nas vicissitudes dos tempos. Então aqui entra inteiramente o Sr. Dr. Plínio, ele previa e vamos analisar então como eram as reuniões de recortes. As reuniões de recortes começaram no tempo do grupo do Legionário. Em 1942, o primeiro caderno, no primeiro guardado as recortes num caderno preto, onde eram colados. Primeiro em 1942. E elas nasceram, eu vou ler aqui um pouquinho uma coisa do Dr. Plínio. Diz, o que eu penso é inteiramente evidente para mim, ele dizia, pensava. Mas não sei se para os outros é tão evidente. Precisava ter uma união editorial, o Legionário, uma união de pensamento, não era uma casa da sogra, uma caixa de Pandora, não podia ser. Então, ele instituiu. Então ele disse, então eu preciso adotar um processo que não tem saída, porque daqui a pouco vai dar em briga. Se não tratasse desse assunto, o problema ia dar desentendimento. Eu vou trazer as notícias, faço uma reunião por semana para eles comentando as notícias. Todos nós temos união de doutrina muito grande, isso não era o problema era na prática. Mas os fatos são muito complexos, dizia a doutrina, e é preciso nós termos uma união de apreciação diante dos fatos. Senão, não adianta estar de acordo sobre a doutrina. Então, o Dr. Plínio convidou algumas pessoas para uma reunião de análise dos recortes. E ele teve a surpresa de que todo mundo pegou a coisa e se entusiasmou e foi
para frente, e aí veio um dos grandes êxitos do Regionário. Toda a equipe do Regionário pensava com um só tono, e famosos 7 dias de notícia em revista do Dr. Plínio, que ele previu coisas desde o pacto Ribbentrop-Molotov até mil coisas. Nas reuniões, nós vamos ver, é impressionante. Então, eu vou pegar uns casinhos. Quando o Topio fala das finalidades da reunião de recortes, aqui eu vou ler um trechinho que o Topio dá finalidade, porque também mostra muito o que é o profetismo nesse sentido da palavra, no sentido atual da palavra, no profetismo oficial da Santa Igreja. Então, a primeira finalidade da reunião de recortes será o custos quis de nocte, aquilo que está em Isaías. O vigiante, vigia, o que me contas da noite? Estamos no momento que a gente se pergunta o que está acontecendo, como saber, especialmente nesses dias, mas sempre, toda a revolução foi assim, mas... Então, o Sr. Topio diz, para desdobrar a finalidade da reunião de recortes, o amor a Deus deve envolver o amor à Igreja de Deus. O amor à Igreja de Deus deve envolver o amor à causa católica. O amor a Deus, a Igreja, a causa católica. O amor à causa católica deve envolver o amor à salvação das almas. Ora, tendo o homem uma natureza social, isto é muito da TFP, da missão da TFP. Típico do Dr. Plínio. Tendo o mundo uma visão, uma natureza social, o papel da sociedade na salvação das almas é enorme. Nós não vivemos fora do mundo. Até os padres são influenciados pelo mundo. Todo mundo é influenciado pelo mundo. Então, o trabalho neste âmbito é o essencial. E para isso tem que discernir. Isso é o que vai dizer. A estrutura do Estado, as leis que o Estado edita, as ideias recebidas como dominantes numa determinada sociedade. Isso já é o que dizem os jornais. Isso que vai acontecer. Isso que todo mundo pensa. Os costumes adotados como sendo os bons pela grande maioria da sociedade. Então, as vestimentas, a vida de família, que hoje está praticamente destruída em muitos meios, isso pode ser. Então, a pessoa é influenciada por tudo isso. Os sistemas artísticos, consoantes com esse conjunto, tudo isso forma, em cada época histórica, um bloco coerente. Tudo é coerente. Se pega o mundo de hoje, dá para analisar cada coisa, desde a arte moderna, a música moderna, os vestidos rasgados e tudo mais, tudo faz uma coisa só. A família, como está rasgada como aqueles vestidos, essas roupas rasgadas. Esse bloco, no grosso de suas linhas, costuma estar ou pró ou em contra da doutrina católica. Eu chamo grosso das suas linhas aquilo que tem de determinante, demarcante, de el marchante, de coisa que tem um dinamismo. A importância desse bloco para a formação e salvação das almas é não só grande, mas máxima. Então, isto é importantíssimo. Isto só se consegue trabalhando com a opinião pública. É o que a TFP e o Dr. Plínio fez a vida inteira. Não é poder, não é estar fora da opinião pública, estar dentro e trabalhá-la, influenciá-la, não é enganá-la, não, é com argumentos, convencer, por óbices ao inimigo, à revolução que está avançando, por reações. A importância do bloco para a formação e a salvação das almas é nossa grande máxima. Seu papel na salvação ou na perdição das almas é tão grande que eu acredito que a grande maioria das almas se perde ou persevera por causa disso, pela pressão do ambiente. Quanta gente se perde pela pressão do ambiente?
Eu também muitas vezes comentava, tem muito rapaz que não é tão imoral quanto ele se diz. Mas ele acha bonito dizer que é imoral. Ele se diz mais imoral do que é. E com isso ele rompe barreiras. E vai caindo cada vez mais. E aqui vou dar um trecho de uma reunião de 69, em que ele prevê como ele está manobrando a partir das roupas para introduzir o transexualismo e tudo que nós vemos, teoria de gênero, tudo o casamento homossexual e essas coisas. Então veja o seguinte, quando as diferenças entre os sexos desaparecem, já não se fala mais de sexo, fala-se de gênero, para fazer uma coisa mais fluida, mas quando a diferença entre os sexos desaparece, cria-se uma tendência que contém em si uma depravação contra a natureza. Lembro o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2358 e seguintes. Está inteiramente conforme isso. Não vai além do que isso. É a preparação em grande escala para a homossexualidade. Você também não está falando das pessoas, está falando do fato. Eu estou dizendo isto por razões legais. Então entra com facilidade em todos os níveis a moda bivalente, que é a moda que chamou-se unissex, que é quase o resultado forçoso, necessário, de uma tendência que estava no fundo dos espíritos. Primeiro foi criada a tendência no fundo dos espíritos, e agora já se vai transmitir em fatos. Então, primeiro vem as ideias, depois se cria a tendência, depois vem o fato. Então, aqui o fato é a roupa. Não é uma tendência que possa ser chamada diretamente contra a natureza, mas é uma tendência que contém em si uma depravação que chega lá. O Catecismo diz que o pecado de homossexualidade é contra a natureza. Agora, por quê? Porque o próprio do homem varonil, isso é muito bonito que vai dizer aqui, muito católico, anti os feministas, né? Desse feminismo atual. Por quê? Porque o próprio do homem varonil é encontrar o complemento para si na mulher que é diferente dele. Por isso o completa. Como o próprio da mulher verdadeiramente feminina é encontrar o complemento no homem. É exatamente, é óbvio, é uma banalidade que é a diferença que faz a complementaridade. Hoje em dia se contesta isso, se contesta o óbvio, o mais básico, mais natural. Onde nós estamos? Numa situação em que as diferenças vão desaparecendo. Veja, através da moda unissex, primeiro, isso aqui, quando é de 1969, 6 de junho de 1969. Na época não existia esse ativismo para impor as mentes, as mentalidades, as consciências. O pecado que está escrito no Catecismo, no número 2358. Então, numa situação em que as diferenças vão desaparecendo, também o conceito de complementação vai se empobrecendo. E as razões psicológicas que levariam um homem a procurar o casamento, portanto, uma mulher, ou vice-versa, a mulher procurar um homem, essas razões se vão adelgaçando. Vejam como é fino, passo a passo. Todas as relações sexuais se dissolvem numa espécie de companheirismo genérico. Companheirismo genérico. Ou melhor, numa espécie de companheirismo geral. Tudo é permitido hoje, desgraçadamente. Isso está aqui em 69. Esse companheirismo tem como consequência uma apetência, facilitar condições psicológicas para uma apetência unissex. Unissex que não há sexo. Trans, se diria hoje. Quer dizer,
Por essa forma, nós chegamos então a uma preparação em grande escala da humanidade inteira para esse transgenderismo. Ele utiliza outra palavra, mas essa é a mesma coisa. E criar condições por onde a humanidade inteira perca a noção da homossexualidade, na linha do catecismo, número 2358, que a homossexualidade tende ruim. Se desfibra na humanidade o senso da diferença dos sexos. Quer dizer, é a preparação para a homossexualidade numa escala sem precedentes. Numa escala sem precedentes. Em 69, não se pensaria que ia chegar até onde estamos hoje. Em que se quer impor isso. Em que isso se ensina aos meninos nas escolas, a teoria de gênero. E que a pessoa não tem o sexo, o gênero, uma coisa imposta pela sociedade. Uma loucura. Há N testes psicológicos com milhares de meninos e meninas que mostram que isso não é assim. Bom, quer dizer, a preparação para numa escala sem precedentes e por um cálculo inteiramente diabólico que, como os senhores estão vendo, vem de longe. Portanto, os senhores vejam como a revolução prepara de longe as coisas. E como nós somos instrumentalizados por ela. E nós precisamos ter alguém que nos guie. E nisto, o Sr. Toplino nos deu uma escola muito clara, brilhante até nos ensinou a analisar as notícias como vêm, como são apresentadas, como as pessoas reagem, nos ensinou a provocar as reações. Basta analisar o que ele fez na vida dele, também se entende, não precisa de um curso, ele gostaria de um curso. Assim são as coisas. E eu vou contar um fato que vai em contra de mim, mas que é muito interessante também. Era 1971. Eu estava no São Bento, nós não íamos na reunião de recortes, ouvíamos a reunião de recortes na sala da extra, que depois passou a ser capela. Tem umas salas, eram colocadas umas mesas, e nós ouvíamos a reunião de recortes aí. E o Dr. Plínio, às vezes me dizem que eu digo São Plínio, não, às vezes eu digo Senhor Dr. Plínio, porque no grupo das TFPs muitas vezes chamava para distingui-lo do Senhor Doutor, aliás, um nome muito português, Senhor Dr. Plínio. Bom, mas em 1971, Dr. Plínio deu uma notícia que tinha saído, que ia entrar a moda das calças rasgadas. Isso que hoje em dia se vê nas ruas de todo mundo, especialmente moças. E eu disse, não, isso é coisa de revista de moda, isso nunca vai, meio por dentro, isso nunca vai se instaurar. Ora, hoje está na moda. E as moças que não vestem assim estão fora da moda. Até dá vontade de dar um dinheirinho para a moça comprar uma calça. Diz, caiu, mas não. É moda. Assim vão avançando, voltando para a era de não sei o quê. Os índios não andavam com coisas rasgadas, pelo menos andavam despidos e com plumas, mas as plumas não estavam rasgadas, imagino eu, pelo menos pelo que mostram hoje, porque os dias os índios também são muito artificiais. Bom, então, veja o seguinte, o Sr. Toplino tinha visões para isto? Não. Era uma análise lógica, como está aqui, das coisas e do rumo da revolução, no sentido de revolução e contra-revolução. O livro primordial dele, principal dele, que podem encontrar em algumas livrarias, mas sobretudo eu les recomendo ver em pliniocorreadeoliveira.info. Aí tem o livro, tem várias línguas, e tem também respostas a gente que alegava contra o profetismo do Dr. Plínio, o que é o profetismo, tudo mais, enfim. Mas, para o Sr. Plínio, isso se apresentava como uma coisa simplesmente lógica. A análise pelo seguinte, o assunto da causa é o caminho para o igualitarismo. A revolução é gnóstico-igualitária, mas o centro da revolução é o igualitarismo.
a religião agnóstica da revolução, mas o centro é o igualitarismo, orgulho, o igualitarismo. A vulgaridade está no cerne do igualitarismo. Isto é mais vulgaridade do que sexto mandamento. Tem também sexto mandamento, mas é sobretudo vulgaridade. Só agora nós temos que está na moda andar com coisa rasgada. Antigamente, quando era criança, os operários que saíam das construções se passavam água na cabeça, penteavam, punham gravata, paletó e entravam no ônibus apertado, e iam até o lugarzinho deles, lá no fundo, no fim da cidade. Eu era chileno. Hoje em dia, nem o dono de empresa se veste assim para ir ao domingo ou à missa. Vai com a roupa que o operário mais ou menos usava na construção, jeans, sapatos de tênis e camiseta. Isso é progresso. Enfim, eu tinha a ideia de dar também resposta a algumas perguntas, mas acho que fui um pouco longo, e com isso, na próxima vez, eu prometo responder algumas das perguntas. Que Nosso Senhor nos ajude muito a todos, e recemos uns pelos outros. Salve Maria! Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.